Olá pessoal, digam oi Lilica, oi Lilica. Como vocês sabem, eu sou professora de gramática e redação aqui da Oficina do Estudante e com a proximidade do Enem são valiosíssimas dicas específicas, voltadas exclusivamente para a prova de Enem, do Enem. Eu vou falar especificamente sobre a prova de redação do Enem. As dicas que eu vou lembrar com vocês, estão relacionadas à própria origem do Enem. O Enem, originalmente, como vocês sabem, era um exame para avaliar o ensino médio, para avaliar a qualidade do ensino médio. Hoje em dia, claro, ele se transformou em um grande vestibular, mas essas características, essas dicas sobre as quais a gente vai comentar, estão relacionadas a essa origem, a essa natureza original, digamos assim, da prova do Enem. Se o objetivo era avaliar o ensino médio com relação à redação, prezavam-se e ainda são prezados temas que vão avaliar o nível de cidadania desse aluno, né? O aluno que está saindo do ensino médio é um aluno que tem domínio sobre os conteúdos, mas além disso, é um aluno que tem noção cidadã, ele tem noção do que é ser, do que é estar, morar, viver em coletividade, em grupo. Essa é uma característica bem específica do Enem. Independentemente do tema, a gente não sabe, obviamente, qual vai ser o tema e nem é o mais importante nessa altura do campeonato, querer acertar o tema, querer saber qual é o tema. A gente não sabe qual vai ser o assunto, mas dá para desconfiar bastante que vai ser um assunto, que vai ser um tema de natureza coletiva, de aspecto coletivo. Então, vai ser um assunto que vai abordar essa noção em grupo, de viver em grupo, de conviver em grupo. Uma noção que, infelizmente, com o passar dos anos, parece que está sendo cada vez mais perdida, né? A gente vive em um mundo tão individualista, né? Um mundo em que as pessoas se preocupam tanto com elas mesmas e, às vezes, essa noção de pensar no outro, se colocar no lugar do outro, no problema do outro, acaba sendo perdida. Então, ao abrir uma prova do Enem, ao abrir a prova de redação, lembre-se disso, tente identificar na frase temática, na coletânea, qual é o grau de coletividade desse tema. Através de que ângulo, através de que análise, você vai perceber que aquele tema envolve uma coletividade. Pode ser através do ângulo social, pode se tratar de um assunto que envolve o coletivo por causa do seu âmbito social. Pode ser também do cultural, como podem ser dos dois, né? Traça-se de um assunto que envolve o aspecto sociológico e também o aspecto cultural. Pode ser o aspecto histórico, político. São vários lados, são vários vieses, vários edros, através dos quais a gente pode identificar essa coletividade do tema. Se você fizer, por exemplo, uma retrospectiva, se você pegar os temas anteriores, de provas anteriores do Enem, você vai perceber como é que todos eles têm esse viés coletivo, de grupo. No caso da propaganda infantil, que foi o tema do ano anterior, era, claro, um assunto que envolve a sociedade, né, um aspecto social, um aspecto cultural também, né, como lidar com crianças que no futuro precisam ser consumidores conscientes. Tem também um viés econômico, claro, né, os interesses econômicos que estão por trás das propagandas destinadas a esse tipo de público específico. Se a gente for pensar na lei seca, os efeitos da implantação da lei seca, também é um assunto que envolve a coletividade. O aspecto social, o aspecto cultural, de achar que uma bebidinha, só um pouquinho, não vai atrapalhar na direção. O aspecto legal, né? Trata-se de uma lei que está sendo implantada, que precisa, portanto, ser colocada em prática. É uma dica bastante interessante. Abriu a prova de redação, começou a ler a frase temática, começou a ler a coletânea, tente identificar ao longo dessa leitura o lado ou os lados através dos quais o assunto é coletivo. Isso vai se refletir na escolha dos seus argumentos, isso vai refletir na própria elaboração da estratégia argumentativa, isso pode ajudá-la também na própria produção da proposta de intervenção social, que todos nós sabemos, é claro, no Enem é obrigatória. Pessoal, uma outra dica, uma segunda dica válida, uma outra lembrança voltada especificamente para a prova de redação do Enem, que está, na verdade, totalmente relacionada à primeira, é o tema de relevância, de importância, de significância.
Parece óbvio isso, mas às vezes não é. A gente viu, a gente leu, a gente analisou muitas redações de vestibulandos com relação ao tema do ano passado do Enem, em que muitos alunos falavam, escrever sobre publicidade infantil, argumentar sobre publicidade infantil, nem é importante assim, há temas muito mais interessantes, muito mais sérios para serem discutidos. Não, esse é um grande erro, desvalorizar a importância, a relevância do tema da prova é um grande erro. Então, coloque-se como meta, além de identificar qual lado ou quais são os lados da coletividade, né, do tema, tente identificar automaticamente como e por que ele é importante. Na verdade, é uma relação natural, né, ou que deveria ser natural. É uma relação que deveria ser de causa e consequência. Se é um assunto que envolve a todos nós enquanto grupos, se é um assunto que envolve a sociedade, se é um assunto coletivo, naturalmente, automaticamente, deve ser considerado importante. Pense nisso nos seus argumentos, né? Pense nisso para argumentar, para explicar como e por que aquele problema merece ser solucionado, como e por que aquele deslize merece ser com qualidade e com detalhes sanado. Dê a devida relevância, a devida importância, a devida significância ao tema abordado na sua prova de redação do Enem. Tá? Uma terceira dica, também completamente relacionada à primeira e à segunda, bem específica, bem a cara do Enem, é o quanto esses temas que abordam assuntos coletivos e que, portanto, são importantes, normalmente também são assuntos particularmente brasileiros, não exclusivamente brasileiros, mas particularmente brasileiros. Essa dica, essa lembrança também parece óbvia, Lilica, uma prova aplicada no Brasil, uma prova feita no Brasil. Claro, né, que eu vou lidar com o assunto pensando nas especificidades do nosso país, mas não é tão óbvio não, né? Vou usar um clichê, vocês me perdoem, mas é um clichê verdadeiro. A gente vive em um mundo globalizado, né? A chamada aldeia global. E a gente se acostuma, portanto, a lidar com os assuntos de maneira global, porque na maioria das vezes os assuntos são globais, né? A gente vai falar de crise econômica, não é só a crise do Brasil, é a crise na Europa, é a crise na Grécia, a crise nos Estados Unidos. A gente vai falar de violência, não é a violência só no Brasil, é a violência no mundo todo. A gente vai tratar de intolerância, também não é só a intolerância no Brasil, é intolerância em vários lugares do mundo. Então a gente se acostuma a lidar com os assuntos que na maioria das vezes realmente são globais, mas às vezes a gente acaba se esquecendo das particularidades, das especificidades desse assunto no nosso país. Não é à toa que a maioria das frases temáticas da prova de redação do Enem trazem explicitamente o adjunto adverbial Brasil, no Brasil. Se a gente for pensar no tema do ano passado, a publicidade infantil em discussão no Brasil. Se a gente for pensar no tema da lei seca, os efeitos da implantação da lei seca, claro, no Brasil é uma lei nacional. Se a gente for pensar no tema anterior, a imigração para o Brasil no século XXI. Então, sempre há essa abordagem especial, específica, direcionada com relação ao nosso país. Lilica, quer dizer então que eu não posso fazer comparações, que eu não posso lidar com esse assunto abordando outros países? Claro que pode, não só pode como deve. Inclusive você deve se lembrar que na coletânea da proposta de redação do ano passado, essa proposta que falava sobre publicidade infantil, havia um trecho que era uma espécie de mapa do mundo em que havia informações sobre leis ou não leis relacionadas à publicidade infantil em vários lugares do mundo, né? Então, você não só pode como deve. Por exemplo, racismo, se o tema for racismo na prova do Enem, você pode comparar, por exemplo, do racismo no Brasil, no nosso país, com o racismo nos Estados Unidos? Claro que pode, só não deve se esquecer das nossas especificidades. A gente só não deve ficar viajando demais pelo mundo sem voltar, né, sem fincar o nosso pé, a nossa argumentação voltada para o nosso país. Então, sempre há alguma particularidade, sempre há alguma característica que é própria do Brasil. Então, não se esqueça disso. Isso vai se refletir na escolha dos argumentos também, isso vai se refletir principalmente
cuidadosamente na proposta de intervenção social. Tá? Uma outra dica que também é a cara do Enem, todo mundo quando fala de Enem, quando se lembra do Enem, Lilica, no Enem eu não posso desrespeitar os direitos humanos, todo mundo fala isso e é verdade, né? Um dos critérios bem explícitos e bem divulgado pelo INEP, pelo MEC, é que nas ideias trazidas no texto não pode haver desrespeito aos direitos humanos. Se houver no texto do aluno qualquer argumento, qualquer proposta que desrespeite os direitos humanos, o texto é zerado. Mas a minha dica não é sobre isso, é claro que você sabe isso. A minha dica é, pense no respeito e no seu oposto, no desrespeito, não apenas como um critério de obrigação. Eu tenho que respeitar para não zerar o meu texto. Pense no respeito e no seu contrário, no desrespeito, para ajudá-la a pensar nos argumentos, para ajudá-la a fazer uma boa proposta de intervenção social, a discutir sobre o tema mesmo, né? O racismo é um tema tão grave, tão sério, né? De tanta relevância, é coletivo porque tem a ver com aspectos sociais, históricos, culturais e tem a ver com desrespeito às leis. O Brasil é um dos poucos países que criminaliza o racismo. Está na lei, está na nossa legislação. É crime cometer atos racistas. Então, ao problematizar o racismo, ao argumentar o quanto ele é um problema grave, pense no quanto ele desrespeita as nossas leis. Isso vale para todos os outros e quaisquer assuntos. Se a gente for pensar em machismo, em violência sofrida pela mulher, a mesma coisa. Além de ser um desrespeito, obviamente, aos direitos humanos, à dignidade, é também um desrespeito à lei, né? Existe no Brasil a Lei Maria da Penha. Esse raciocínio de o quanto aquele assunto merece ser respeitado, porque o quanto aquele tema é um desrespeito aos mais diferentes aspectos, ajuda bastante. Então eu brinco em sala, nas aulas de gramática, pense no desrespeito, não apenas tendo como complemento nominal os direitos humanos, né? Não pode haver desrespeito aos direitos humanos. Pense na palavra respeito, no nome respeito, com vários outros tipos de complementos nominais. Não pode haver desrespeito às leis, não pode haver desrespeitos à democracia, não pode haver desrespeito à liberdade de expressão, né? Não pode haver desrespeito à liberdade religiosa. Então, existem muitos assuntos que, se a gente pensar por esse aspecto, por esse viés, o respeito e o desrespeito ajuda bastante. Como eu disse, em várias etapas do texto, não só na escolha dos argumentos, na sua própria reflexão, mas também na proposta de intervenção social. Uma quinta e última dica, pensando em Enem, a cara do Enem, Lilica, na prova de redação do Enem tem que haver a tal da proposta de intervenção social. Pois é, a prova do Enem se aproximando e é claro que a gente tem que pensar nela. Ela representa a parte importante da sua nota, é um dos critérios através dos quais o seu texto vai ser avaliado. Primeiro, deixa claro, óbvio, né? A proposta de intervenção social nada mais é do que uma solução. É uma expressão chique, rebuscada, que significa, e aí, que solução você daria para esse ou esses problemas? Então é claro que se há uma proposta de intervenção social, se há uma solução ou soluções, é porque há problema, há problemas. As dicas que eu tenho para dar, para lembrar a vocês nessa etapa final, tem a ver com coisas que nos ajudam a direcionar, nos ajudam a pensar melhor nessa proposta, para que ela tenha qualidade e, portanto, para que ela seja bem avaliada no seu texto. A dica número 1 é pensar nos aspectos temporais. Pensar numa solução, numa proposta que seja efetiva, que seja produtiva a longo prazo, né? E normalmente quando a gente pensa em longo prazo, a gente está pensando quase que automaticamente a resolver o problema pela raiz, na raiz.
dando alguns exemplos. Se a gente for pensar no parto em discussão no Brasil, um dos temas com os quais a gente trabalhou ao longo do ano, né? A epidemia de cesárea que o Brasil vive. Uma das propostas de intervenção social bastante efetiva seria propor, sugerir a implementação da disciplina, claro que não precisaria ser uma disciplina, mas a implantação de ensinamentos sobre parto nas escolas. Desde o ensino fundamental 1 e 2, o aluno ter contato o quanto antes, logo cedo, com a naturalidade do parto, com o ato de parir, né? E aí esse aluno, essa criança, esse pré-adolescente, quando for pai, quando for mãe, quando for médico, vai ter um outro tipo de relação mais natural, mais saudável com o parto, relação essa que infelizmente o Brasil de décadas para cá tem perdido. Ah, Lilica, mas isso vai demorar muito, né? Isso resolve o problema, mas demora muito, realmente. Por isso que, juntamente com algo que tem a ver com longo prazo, pense também em algo mais a curto prazo. Então, somando algo que terá frutos daqui a 30, 20, 40 anos, pense em algo mais para agora. Ainda no exemplo da discussão do parto no Brasil, por exemplo, você poderia propor a distribuição de panfletos informativos com uma linguagem clara, simples, para gestantes, né? Poderia propor que fosse obrigada essa distribuição de panfletos para gestante que fosse fazer a sua primeira consulta de pré-natal, tanto pelo SUS, quanto pelo convênio, tanto pelo médico do SUS, quanto pelo médico particular. Obrigatória a distribuição desses panfletos informativos. Aí a gente consegue tanto associar uma solução a longo prazo mais efetiva, tanto também a curto prazo. Quem sabe uma mulher que se informa desde a primeira semana de gravidez é uma mulher que vai ter mais chances de ter uma gestação e, consequentemente, um parto mais natural, mais saudável. A dica número 2 é a gente se lembrar de explicar quem vai fazer o quê e como vai fazer, né? Então, por exemplo, voltando à dica 1, vai ter distribuição de panfletos, mas quem vai distribuir? Quem vai ser encarregado dessa distribuição? É o governo federal, é o governo estadual, é o governo municipal? São os três? Vai ter campanha de conscientização? Como essa campanha vai ser feita? Distribuição de panfletos, panfletos em internet, internet e TV. Então, quando a gente explica como as coisas vão ser feitas, por quem, né? Quem vai fazer o quê, a gente está trazendo mais qualidade, mais consistência para essa proposta de intervenção social. E a dica número 3, tão importante quanto as anteriores, a gente não pode se esquecer de que a solução ela tem que ser bem encaixadinha, bem relacionada com os problemas indicados, com o próprio texto. Então, se houve uma solução, se houve soluções, é porque você apontou problema ou problemas. Então, não se esqueça de, na sua solução, que esse problema levantado seja particularmente, especificamente solucionado, né? Então, você indicou que um dos problemas que justifica a epidemia de cesárea que o Brasil está vivendo é a falta de informação, a gestante não tem a informação adequada, então proponha mais informação, mais conscientização. Se o outro problema que você apontou foi a falta de estrutura, né? O SUS, o Sistema Único de Saúde, não oferece uma estrutura adequada às mulheres que querem ter os seus filhos por via natural, por via vaginal. Então coloque na sua proposta de intervenção social que haja mais estruturas, que os hospitais sejam mais bem estruturados, mais organizados, que ofereçam mais alternativas para essas mulheres. Representando meio que matematicamente assim, se você apontou o problema X, a sua solução tem que ser X'. Se você apontou o problema Y, a sua solução tem que ser Y'. E se a gente for pensar, é até óbvio, né? Não faz sentido você, com relação a determinado assunto, apontar os problemas A e B e solucionar os problemas C e D, né? Essa última dica relacionada à proposta de intervenção social nos faz lembrar de uma outra coisa super importante sobre a qual a gente já falou, que é a necessidade de você preparar o seu texto. Porque para você conseguir fazer uma proposta de intervenção que seja casadinha, bem encaixada, bem relacionada com o seu texto, você vai ter que ter pensado nele
antes de começar a escrever, né? Então tomara que você se lembre de todas as dicas que foram dadas ao longo do ano, ao longo das nossas gravações. Tomara que você se lembre que na prova de redação, assim como na prova de língua portuguesa, assim como em tantas outras áreas do conhecimento, a leitura é extremamente importante. Tomara que você dê a devida atenção à leitura do recorte temático, da coletânea. Primeiro leia, para só depois você pensar em escrever. Eu fico aqui torcendo muito, muito, muito pelo seu sucesso. Uma excelente prova a todo mundo. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica.